Estamos conectando com a Vivi. Oi, Vivi! Oi! Tudo bem? Tudo certo? Gente, Tá olha, dando para o meu ouvir? tá dando para ouvir bem. Se por um acaso a conexão estiver ruim, vocês avisem a gente, por favor, aqui, tá? Porque às vezes pode dar uma travadinha, a gente não percebe. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, gente, eu tô tentando colocar aqui o nome da nossa live aqui. Deixa eu ver se foi. Organizando a rotina para as tarefas escolares com a Vivi, pedagoga. Então, vocês que estão aqui ou que estão entrando, hoje a Vivi vai nos dar muita luz para nos ajudar aqui a ter uma rotina mais tranquila, principalmente no que se diz aos estudos, né? Então, Vivi, queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está entrando também te conhecer. Tá bom. Bom, como a Fê disse, meu nome é Vivian. Todo mundo me chama de Vivi, então já estou acostumada, na verdade, com o meu apelido. Eu sou pedagoga, formada pela PUC de São Paulo. Há 14 anos eu trabalho com educação e desde a época do estágio da faculdade, na verdade, eu já comecei a trabalhar com educação infantil, mais especificamente. Então, é uma faixa etária que eu gosto muito, então trabalhei com as crianças de 2 anos até 5, 6 anos de idade. Então, eu gosto muito dessa faixa etária e é a faixa etária com a qual eu tenho mais experiência. Mas as dicas que eu vou trazer aqui para vocês também servem para as crianças que são um pouquinho mais velhas, que estão no Fundamental 1, porque as mais velhas mesmo, assim, de ensino fundamental 2, ensino médio, eles já têm uma autonomia de estudo maior, né? Então, eles já conseguem lidar melhor com isso. Não, acho ótimo, então. Então, eu queria saber, assim, o que você está sentindo dessa adaptação da nova rotina na vida das crianças, né? Então, assim, desde, eu acho que meados de março que a gente está nesse isolamento, né? Que as escolas já começaram a diminuir a frequência. E o que você tem sentido, né? Como que elas estão? E aí, em relação a tudo, assim, tanto assim, acho que no emocional, quanto dessa desorganização. E aí queria entender um pouquinho o que você acha. Tá. Bom, antes de começar a falar exatamente da organização, né, das tarefas em casa, acho importante fazer realmente essa reflexão, porque a gente foi pego muito de surpresa, né? Então, ninguém estava esperando o que está acontecendo. Sim. Então, as famílias, as crianças, a escola, todo mundo teve que se adaptar muito rapidamente. Então, a gente teve que se virar nos 30, vamos dizer assim. Então, está sendo um desafio muito grande para todo mundo. É bom lembrar que, se nós adultos, que teoricamente a gente consegue verbalizar o que a gente está sentindo, a gente consegue pensar nesse momento de uma outra forma, né? Porque a gente já tem uma vivência de vida assim grande, para a gente está difícil. Então, a gente não consegue, muitas vezes, nem identificar o que a gente está sentindo nessa quarentena, né? De ficar esse tempo todo em casa. Então, se para a gente está difícil, imagina para as crianças, né? Elas também estão sentindo isso. Sim. Toda essa mudança. Eu sinto que é uma coisa assim que elas não sabem, às vezes, se expressar muito o que elas estão sentindo, mas a gente sabe que elas estão diferentes. E que elas, né, por exemplo, eu vejo às vezes pela Maitê, que tem 2 anos, por exemplo, às vezes a gente abre a porta de casa para colocar o lixo lá fora, ela já sai correndo, ela fala assim, vou colocar meu croques, vamos passear, vamos passear. Então, assim, né, eles não têm existe essa ansiedade, existe esse tédio muitas vezes, né? E eu acho que deve isso acontecer em todas as famílias, né? Queria também que as pessoas que estão nos assistindo compartilhassem um pouquinho como que tá na vida de vocês. Mas aí a gente continua aqui. Não, mas é isso mesmo, porque eles estão sentindo falta de tudo. Da mesma forma como a gente está sentindo falta de sair, de ver os amigos, para eles também tá a mesma coisa, né? Eles, de repente, principalmente as crianças que já tinham essa vivência escolar, muito já
de anos, assim, que já estavam acostumados à escola, até a rotina, eles também estão sentindo falta de ver os amigos, de brincar com os amigos, de ter essa vivência realmente escolar, porque, querendo ou não, na escola eles tinham toda essa interação social. Sim. Então, para eles, realmente está muito difícil. Eu acho que, assim, uma coisa que, ou não sei, eu acho que funciona muito em casa e que eu vi aqui na escola, desde o, sei lá, acho que dos 2 ou 3 anos, né, do Miguel, que era a rotina, né? Então, que a rotina sempre é colocada na lousa para criar, acho que, uma segurança e para a criança saber o que vai acontecer ao longo da manhã, né, ao longo do período, né? A gente acabou fazendo isso aqui em casa também, no começo da quarentena, para a gente, né, ver se esse porto seguro funcionaria melhor, né, essa segurança. Eu acho que funcionou bastante no começo, mas em algum momento ela se perdeu. E se você puder explicar um pouquinho para a gente por que essa rotina é importante na vida da criança? Tá, pode deixar. Então, na escola foi o que você falou, a gente tem muito esse costume de fazer a rotina, principalmente, assim, não só para os pequenos, das crianças de 2, 3 anos, mas até para os mais velhos. Por que que a gente faz isso? Porque dá muita segurança para eles. Porque eles sabem, principalmente no início do ano, que eles estão começando numa nova série, com uma nova professora, isso dá muita segurança para eles do que vai acontecer ao longo do dia. Lógico que em casa, a gente, como foi o que eu falei, como a gente foi pego de surpresa, todo mundo teve que tentar readaptar, na verdade, né? Tentar adaptar uma nova rotina dentro de casa. Então, assim, acho que, como foi o que você falou, como já faz um pouquinho mais de um mês que a gente já está passando por isso, acho que cada família conseguiu perceber um pouquinho o que funciona ou não dentro de casa, né? Para a sua dinâmica familiar. Então, assim, a rotina, principalmente para os pequenos, eu acho que é legal de fazer um pouquinho parecido com o que a gente fazia na escola. Então, de pegar, por exemplo, pode ser papel sulfite mesmo, que você pode desenhar, e o legal é fazer isso junto com as crianças, para eles se sentirem ativos e participantes dessa dinâmica, assim. Então, é legal sentar, conversar, falar com eles sobre as coisas que acontecem no dia mesmo em casa, mas não pensando em horários. Acho que agora é o momento de flexibilizar, sabe? Deixar tudo um pouco mais leve. Então, assim, pensar em coisas do cotidiano. A gente toma o café da manhã, nós também, a gente também almoça. Então, como que a gente pode tentar fazer essa rotina de um jeito mais tranquilo? Então, sentar com eles, conversar, falar sobre o que a gente vai fazer durante o dia, e aí tentar organizar até esses cartazes, principalmente para os pequenos. Organizar esses cartazes pode até ser no quarto deles, deixar fixado. O legal é que eles consigam visualizar, porque no momento que eles conseguem visualizar, isso já dá mais segurança para eles, porque eles sabem exatamente o que aconteceu. E se eles participam dessa confecção desses cartazes, então aí sim eles já ficam ainda mais apropriados daquilo que está ali exposto. Então é só para você tentar dar mais segurança para a criança. Lógico, sempre flexibilizando. Pode ser que não funcione para algumas crianças, para outras pode ser que sim, que isso deixe elas mais seguras mesmo. E importante, assim, nessa rotina, né, quando colocar essa rotina, tentar pensar no melhor horário para, então, fazer as atividades escolares. Que eu sei que as escolas estão mandando atividades para fazer em casa. E também tem algumas que estão fazendo aula online. E uma coisa até que a gente tinha conversado antes, né, Fê, que até para as crianças que têm essa aula online, é legal de ter talvez um calendário, para poder marcar quando que vão acontecer essas aulas. Isso também dá mais segurança para a criança, essa passagem de tempo. Nos cartazes, para aquelas crianças que ainda não estão alfabetizadas, você acha legal colocar imagens também? Por exemplo, você falou do café da manhã, desenha uma xícara, não sei, alguma coisa que remeta, né? Isso, coisa simples. Pode pegar recorte de revista, se tiver impressora também pode procurar a imagem no Google mesmo, daí imprimir algumas imagens. O legal é sempre a criança estar participando desse momento. Para quem já é alfabetizado, dá até para fazer só uma lista mesmo, sabe, num papel, e pode deixar lá fixado, pode ser a lista da semana, ou então a lista do dia. Aí vai depender da dinâmica de cada família, né? Algumas conseguirão fazer isso todos os dias, outras não, porque eu sei que os pais estão fazendo home office, então
ano tá complicado, né? A rotina mudou para todo mundo. Mas o legal é assim, pelo menos só para dar um pouquinho mais de segurança realmente para as crianças. Legal. Daí, estabelecendo essa rotina, eles já vão saber o que vai acontecer ao longo do dia. Então, eles já vão ficar um pouquinho mais tranquilos. Legal. A questão do calendário que a gente falou, tem uns calendários que a gente consegue imprimir na internet, que eles são os calendários que tem aquele espaço para a gente escrever embaixo. Você já viu, né? Então, eu acho que é legal, de repente, porque daí a gente consegue circular e escrever o que vai ter embaixo, né? Isso, daí já deixa marcadinho. Vai ter live com a escola, ou vai ter aula de tal hora, né? Sim, isso é super importante, porque daí também deixar sempre no campo visual da criança, porque daí ela consegue ir até lá, ela fazendo isso junto com os pais, ela consegue ir até lá e relembrar aquilo que ela anotou. Então, pode fazer desenho, né? Anotar de um jeito que seja significativo, porque daí ela vai contando os dias, então ir marcando também, conforme os dias forem passando, para ela ter noção dessa passagem do tempo, né? Porque até a gente está ficando perdido, né? A gente não sabe muito que dia da semana que é. Então, para eles seria legal isso, só para realmente dar segurança e para eles saberem que, nossa, eu também tenho coisas para fazer assim, né? Porque, querendo ou não, as atividades escolares, eu sei que é difícil de fazer com as crianças, por conta daquilo que eu falei, que os pais estão fazendo home office. Mas é importante que elas tenham essa vivência ainda, porque é um jeito delas ainda terem esse vínculo com a escola. Porque foi o que eu falei. Para eles também foi assim, uma ruptura na rotina. Então, eles gostam de ir à escola, de brincar, e isso eles não estão tendo mais. Então, eles sentem falta da escola. Então, fazer as tarefas escolares faz com que eles ainda percebam que eles têm esse vínculo com a escola e que a escola tem, sim, um papel muito importante no desenvolvimento deles, né? Eu acho que assim, deve ser difícil para aquela criança fazer, às vezes, a lição de casa ou participar de uma aula online. Eu sinto um pouco isso aqui em casa, né? Porque, às vezes, eles precisam de algo concreto. Então, assim, a aula é na escola. Então, aquilo que a gente está vendo aqui parece que é só uma live, sabe? Que não tem tanta, às vezes, importância, tanta regra, sabe? Como a escola. Eu sinto um pouco isso aqui. A Maite de 2 anos, quando ela participa das lives da escola, eu sinto ela como, sabe, ela não sabe que aquilo é ao vivo, ela acha que aquilo é um vídeo, sabe? Eu falo, tem que ver, daí ela vai, volta, ela não entende que estão falando com ela, é engraçado. Ô, Vivi, eu vou ler só alguns comentários que fizeram aqui, porque tem a ver com o que a gente falou. Tá bom. A Karina, ela diz assim, que além da falta dos amigos, estão expostos a uma nova realidade online e isso tem exigido demais das crianças. A Mariângela, oi Mari, ela diz que o neto dela, de quase 4 anos, está bem mais agitado depois de 37 dias de afastamento. Aí tem outro comentário aqui, aqui a rotina que permaneceu é só a rotina básica, acordar, escovar o dente, café. As sub-rotinas, como lição da escola, ajudar na casa, já não funciona tanto. Aí a Pan escreveu: e como lidar com o estresse das crianças em idade de alfabetização? A gente tenta convencê-las ou a gente espera o tempo dela? Essa é uma pergunta. São muitas coisas. Foi o que você falou, que até mesmo para a sua rotina familiar começou de uma forma e daí foi ficando de outro jeito, porque as crianças já estão cansadas também de ficar dentro de casa. Bom, a gente tem que, assim, eu acho que não tem que obrigar a nada. Os momentos que as crianças vão ter para fazer as tarefas escolares, elas têm que ser prazerosas, tanto para as crianças quanto para os pais, né? Para o pai ou para a mãe, para quem estiver acompanhando. As crianças que são menores, elas precisam desse acompanhamento realmente efetivo dos pais, né? Então, não adianta forçar. Acho que agora, mais do que nunca, os pais vão ter que ter muito esse olhar sensível em relação à criança. E uma coisa que até a Tati Sayeg falou aqui na live do Curtindo com Crianças sobre empatia, a escutativa. Não vai tentar ficar forçando. Muito. Isso é uma coisa que a gente faz muito na escola e que a gente sempre tenta levar para os pais.
Não é fácil, não é fácil, é sempre um desafio. Mas, assim, acho que mais do que nunca a gente vai ter que estar muito atento a isso, sabe? Para ver o que eles estão falando. Porque por mais que você estipule um horário para fazer atividade com a criança, né, de acordo, lógico, com a dinâmica familiar. Às vezes é mais fácil de manhã, à tarde, ou às vezes no finalzinho da tarde. Cada um sabe mais ou menos como que é melhor para sua rotina. Mas não adianta nada se você estipular aquele horário com o seu filho, e daí sentou para fazer a lição, ele não está querendo fazer, não adianta forçar. Porque assim como a gente, eles também estão passando por um momento de ansiedade, de angústia, porque eles também não sabem o que vai acontecer, assim como a gente, né? Eles não sabem quando que eles vão voltar até a rotina escolar. Então, eu não acho que tenha que ficar forçando, sabe? Acho legal os pais falarem sobre, falar, olha, tem aqui algumas atividades que a sua professora mandou, porque o que eu também acho importante relembrar é que todas as atividades que as professoras estão mandando online, elas foram pensadas com muito carinho e pensando na faixa etária, né, da criança. Sim. Então, isso a gente tem que lembrar sempre. Que a Mas, escola lógico. a escola tá tendo um baita esforço, né? Fazendo uma Sim, força-tarefa também para colocar esse planejamento diferente online de pé. Então, eu acho que sim, assim, eu acho que existem como que eu vou te dizer? Algumas coisas que às vezes funcionam mais para aquela criança e às vezes não. Por exemplo, eu estava fazendo lição com o Miguel, chegou um vídeo de 12 minutos da escola. É tá. muito tempo. Chegou nos 15 minutos, Uhum. ele já não queria mais assistir. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu desliguei o vídeo e falei, vamos para a próxima tarefa? E aí eu fui Isso, insistindo para ver se no final ele ia querer voltar para aquele vídeo. Ele não quis, aí eu não forcei. Então eu estou tentando também ter essa sensibilidade e é muito isso. sim, Nós sermos sensíveis nesse momento para ir sentindo a criança, né? sim. Para É ver como aquilo que que eu ela falei. responde a isso, para também não ficar aquela coisa maçante, né? E acaba virando estresse. Sim, então, isso que não pode acontecer, porque assim, por mais que os pais estejam realmente se esforçando para fazer as atividades escolares em casa, nada vai substituir a escola. Não adianta, né? Então, é isso, é tentar deixar o mais leve possível, porque senão não vai ser prazeroso nem para a criança, nem para o pai, sabe, não vai ser prazeroso para ninguém. Então, o que que a criança Exatamente. vai realmente levar disso? E voltando uma das perguntas que você falou sobre a alfabetização, é um momento muito, assim, difícil, né, para os pais tentarem fazer em casa, assim, realmente não tem o que forçar. As crianças, elas vão aprender ali, né, talvez não seja agora no tempo que estava previsto para ser, mas acho que a gente tem que ter calma antes de tudo e paciência, sabe? Sim, Tem que sim. dar tempo ao tempo e esperar, porque as crianças elas vão aprender ainda. Talvez não seja da forma como deveria ser esse ano, mas elas vão chegar lá. Né? Acho que a Sim. gente tem que pensar muito nas aprendizagens que a gente pode levar agora da quarentena, assim, de atividades que a gente pode fazer com as crianças, que são prazerosas, mas que são por meio de brincadeiras, né? Por meio de leituras, de jogos, que elas acabam aprendendo também de certa forma, né? Sim. Não do jeito que seria na escola, de ficar sentado na carteira e tudo. Sendo até mesmo porque na escola a dinâmica, a rotina na escola é muito dinâmica, na verdade. Principalmente educação infantil. As crianças não estão acostumadas a ficar sentadinhas. Até elas têm espaço para percorrer. Então, quando elas vão para uma aula, elas têm que sair da sala, vão até a quadra, por exemplo, vão para outra sala. Enfim, também é muito dinâmico. Então, não adianta a gente esperar que em casa elas vão conseguir ficar sentadas o tempo todo. Não vão mesmo. Não Então, vão, acho que a gente tem que ter paciência e deixar as coisas mais leves, sabe? sim. Eu vou ler mais alguns comentários também, que alguns bem Ah, legais. Ó, a Ká, oi Ká, ela disse que o calendário é uma super dica. É muito boa a ideia do calendário. Acho que todo mundo. Aqui o nosso calendário fica preso na geladeira, com os ímãs, tá, sabe? Que daí a gente sempre vai olhando também. Depois, para quem ótimo. quiser, eu posso mandar uma fotinho pelo direct para mostrar como a gente faz, para quem se interessa.
Você estava lendo o comentário, desculpa. Até tentei ver aqui se era problema com o meu. Eu também não sei. Bom, eu vou continuar lendo se alguém... Tá bom. Ah, aqui a Ká falou que travou. Eu vou ler o que eu não tinha conseguido ler aqui. A Pan diz que tem muito choro e aborrecimentos na casa dela, da criança e dos pais. A Lana disse, é bom estipular um horário para brincadeira livre também, sem telas. Tenho notado Eu vou falar sobre energia isso. guardada das crianças em casa. O que dá para fazer para gastar essa energia toda? A gente vai falar isso depois também, né, Vivi? Sim. Você vai dar essa dica, né? Vou. Não acho que as aulas online funcionam tanto em crianças menores. Eles se aborrecem e não têm tanta maturidade. A minha tem 5 anos. Aí a Bruna Isa disse que nomear esses sentimentos com as crianças também é muito importante. Sim. Né? A Ká disse que é realmente importante isso, se ele não quiser fazer alguma coisa, tudo bem, tem que ser algo prazeroso, das lições, né? O que mais aqui? Então é isso. Eu acho que das telas você vai falar um pouquinho depois, né, Vivi? De outras brincadeiras, né? Sim, de brincadeiras que a gente... eu estava até conversando com algumas amigas que têm filhos e também elas falaram muito sobre essa dinâmica comigo, elas me ajudaram muito para pensar aqui no que conversar com vocês. E a gente falou muito sobre como é importante, acho que para os pais, principalmente, resgatar essas memórias da infância, sabe? Das brincadeiras que faziam quando eram pequenos. Que entra um pouco nessas brincadeiras que a Alana falou, sobre brincadeiras não necessariamente livres, mas que também ele vai ter esse momento de estar com o pai, com a mãe, mas de um jeito diferente. Então, tem tantas brincadeiras que a gente fazia e que quando, a gente só lembra muito delas porque elas foram prazerosas pra gente, né? Então, acho que é o momento de resgatar algumas dessas brincadeiras. Depois eu tenho aqui umas listas aqui de brincadeiras para indicar que eu relembrei da minha infância e que também dá para fazer, que também a criança não vai perder também, ela vai aprender de alguma forma, sabe? Pode não ser estando na escola, né? Não fazendo a atividade que foi enviada pela escola, mas que vão ser brincadeiras que ela vai acabar aprendendo de um jeito prazeroso, assim. E voltando no que a Bruna falou, até para aproveitar a pergunta dela, que ela falou sobre nomear os sentimentos. Sim. Realmente, os pequenos, eles não conseguem verbalizar o que eles estão sentindo. Então, vai ter choro, sim, eles vão fazer birra, né? Eles não estão com vontade, porque nem eles sabem o que eles estão sentindo. Foi o que eu falei, se pra gente tá difícil de conseguir identificar tudo que a gente está passando por dentro nessa quarentena, imagina para as crianças que não conseguem verbalizar. Eu trouxe aqui um livro, que inclusive a Bruna até que me indicou, a Fabiana também. É um livro que se chama Tenho Monstros na Barriga. Ai, que legal. Eu vou anotar aqui pelo meu pessoal, para quem quiser, tá? Esse livro aqui, ele é muito legal, porque ele vai ajudando a nomear os sentimentos. Então, a história, na verdade, é um menino que ele fica falando que ele está sentindo alguma coisa na barriga dele, que está sentindo que tem monstrinhos na barriga dele. E aí, ao longo da história, ele vai aprendendo como nomear esses sentimentos. Então, fala sobre alegria. Então, ele vai falando quando que ele se sente alegre. E o legal é que esse livro ele é bem interativo, porque depois aparece aqui, ó, como que as crianças também podem fazer, né? Como que elas podem identificar esses sentimentos. Então, por exemplo, a monstrinha da alegria surge quando... Então, ela tem que pensar, nossa, quando que eu fico feliz? Quando que eu fico alegre? E aqui ele nomeia vários, assim, ciúmes, medo, tristeza. Então, eu acho muito legal, porque para as crianças pequenas, que não conseguem realmente verbalizar, esse livro aqui, ele ajuda, ele serve como um disparador, assim, sabe? Para conversas em família. Eu acho ele muito rico e muito, muito legal, assim, para trabalhar com eles. Perfeito, bem boa a sua dica. Pode falar. Não, eu ia perguntar para você, voltando um pouquinho na organização da hora dos estudos, seja elas online ou na lição de casa, se você tem alguma dica ou alguma colocação assim para fazer
de como a criança pode aproveitar melhor. Então, sei lá, por exemplo, eu acho que tem que ser, sei lá, se para mim, aqui na minha casa funciona melhor de manhã, eu tenho que fazer todos os dias de manhã, é importante isso para fixar essa rotina? Ou eu posso fazer amanhã de manhã, depois à tarde? Sim, acho que é isso. Não precisa ser nada engessado, porque senão também é aquilo que eu falei, tem que ter o olhar sensível e sentir o que a criança tá te mostrando. Se ela não está a fim de fazer na manhã, mesmo durante a manhã, mesmo que esse tenha sido o horário estipulado com o filho, né? Enfim, se ele não está afim naquele momento, tudo bem, sabe? Deixa, fala, e acho importante você até mostrar pro seu filho, para sua filha, que você está percebendo isso. Então, acho que o diálogo é o melhor caminho, sabe? Conversar. Falar, olha, eu estou percebendo que você agora não está com muita vontade. Perguntar, tá tudo bem? Você prefere deixar para mais tarde? Vamos combinar um outro horário para você fazer? Acho que sempre fazendo combinados com as crianças, isso funciona muito, sabe? Conversar, fazer combinados, cumprir esses combinados, né? Então, acho isso super importante. Se naquele dia realmente não teve como, tudo bem também, sabe? Deixa para o dia seguinte, conversa, sabe? Retoma aquele assunto, fala, olha, lembra que a gente começou a fazer essa atividade? Você tá melhor hoje? Vamos tentar fazer hoje? Acho que sempre ter esse diálogo e essa conversa, sabe? Principalmente com os pequenos. É muito bom escutar isso, porque eu acho que nós, pais, a gente se cobra muito. E a gente acaba passando essa ansiedade para as crianças, né? Eu acho que você comentou um pouco dessa fase de alfabetização. Eu acho que é uma fase que a gente tem essa ânsia das crianças no dia seguinte, tipo, entrou no Fundamental 1, agora elas vão ler, escrever, vão contar história, vão querer editar livro. Então a gente tem um pouquinho dessa ânsia com as crianças, e eu acho que a gente passa um pouco dessa ansiedade para eles, né? Você me mandou um vídeo do Karnal maravilhoso, que eu vi, até comentei com você, que ele fala muito que assim, a vida é feita de surpresas, né? E a criança que souber passar bem por essas fases, ela vai ser a criança do futuro, né? E eu acho que assim, que esse não é o ano que a gente vai falar eu queria tanto que meu filho terminasse o ano alfabetizado. Se ele não terminar, tudo bem, né? Eu quero, né? Se ele for aprender, sei lá, desenhos geométricos, não deu para esse ano, tudo bem. Quando ele chega até 18 anos, ele vai estar fazendo tudo, né? Exatamente. E até a gente pensando, eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte da alfabetização, mas pensando nesse geral, assim, né, das crianças, dos adolescentes, inclusive, que tem esse conteúdo mais específico, acho que a gente pode até pensar mesmo na nossa adolescência, na nossa infância, assim, quais conteúdos que a gente aprendeu na escola que fazem realmente tanta diferença na nossa vida hoje em dia. Não estou falando que não é importante aprender, não é isso que eu estou falando. Mas é isso, acho que agora a gente tem que aprender a lidar com o momento de agora. Então, como que a gente está lidando com essa quarentena? Essa lição que as crianças vão levar para a vida agora, né? Então, como que o meu pai está lidando? Quanto mais ansioso, quanto mais a gente ficar passando isso para as crianças, pior vai ser. Vai ser pior para eles e também vai ser ruim para a gente mesmo. Então, acho que é fazer as coisas com calma, sabe? Porque todo mundo vai aprender as coisas que precisa aprender da escola. Não vai ser agora, porque aconteceu isso, tá todo mundo passando por isso, acho que isso é importante também lembrar, não sou só eu, né? O mundo inteiro está passando por isso, então vai dar tudo certo, né? As coisas vão se ajeitar, mas a gente tem que ter calma antes de tudo. Em relação à alfabetização, realmente, eu sei que os pais ficam muito ansiosos. A gente até sabe que no primeiro ano, né, que costumam falar que é o ano que as crianças são alfabetizadas, também não necessariamente as crianças vão sair alfabetizadas do primeiro ano. Elas têm até o meio do segundo ano para que isso aconteça. Então, acho que tem que fazer tudo com calma. Eu até trouxe aqui dicas de atividades que acho que dá
para ir estimulando, incentivando esse comportamento leitor até da criança, porque a criança só vai realmente ter essa vontade de ler, de escrever, quando ela também é incentivada a isso, sabe? Sim. Então, não necessariamente isso precisa ser só feito na escola, né? Em casa a gente também pode ir incentivando de outras formas. Então, tem tantos livros que a gente pode ler para as crianças, brincadeiras, jogos que a gente pode fazer que vai ajudando as crianças, e até mesmo pensando na situação atual, e que a gente fala muito na escola, é que a gente quer que a criança aprenda a ler, entendendo essa função social da escrita, né? Que ela aprenda a ler e escrever, sabendo que aquilo tem uma função na vida dela. Então, agora que ela está em casa, poxa, que tal chamar o filho ou a filha para ajudar, né? Quem está ainda aprendendo a escrever, ou então quem já aprendeu, mas precisa ainda fazer disso uma prática, sabe? Para poder treinar mais, acho que é legal chamar, por exemplo, para fazer uma lista de mercado, por exemplo, ou então, quando está fazendo, Escrever sei uma lá, agora que é todo receita. mundo. Isso que eu ia falar, agora que está todo mundo se encontrando na cozinha, assim, que está conseguindo cozinhar vários pratos diferentes, acho muito legal também. Nossa, vamos anotar quais ingredientes que a gente usou para fazer essa receita? Então, e fazer isso junto, sabe? E assim, até para a criança que está sendo alfabetizada, deixar livre, não precisa cobrar que ela escreva certo, porque ela não vai escrever, porque ela ainda está nesse processo, mas de deixar ela pensar em como que ela vai escrever algumas palavras e do jeito dela, sabe? Isso, até pensando nos meus alunos de Infantil 5 do ano passado, eles amavam escrever livros. Então, sabe, você dá papel sulfite, assim, dobradinho, como se fosse um livro, eles amam, sabe? E é um momento até que você pode fazer isso junto com seu filho, como se fosse uma brincadeira. Só que você vai sentar, você pode ser o escriba, ele pode ir te falando a história, porque daí isso vai estar trabalhando a oralidade, isso até com as crianças pequenas que não estão na fase de alfabetização. Mas e quem está na fase de alfabetização, de deixar escrever, sabe, do jeito dele. Depois ele senta e lê para você o que ele escreveu, daí depois ele ilustrar os livros. Acho que isso é tão gostoso e acaba sendo uma situação que é tão prazerosa tanto para os pais quanto para as crianças, porque é muito rico. Isso é muito rico. E ele vai se sentir autor de uma produção, sabe? Então, ele vai falar, nossa, o livro que eu fiz. Então, isso é muito legal. Gostoso. Aqui em casa, a gente investe muito em papel sulfite. Porque o Miguel, ele gosta de papel sulfite. Ele pega, às vezes, calhamaço, assim, e ele vai inventando coisas. Então, ele faz... Hoje mesmo, ele fez um livro, que ele escreveu um livro, e aí ele vai dobrando as folhas. Então, hoje ele fez um livro. Ontem ele quis fazer alguma... eu não vi direito, tá? Mas foi alguma coisa com o pai também, de criação. Então, tudo na folha sulfite, sabe? Então, eu tenho uma pasta que eu vou guardando as coisas dele, porque eu acho que é isso, o papel em branco, ele aumenta a sua criatividade, né? Ele estimula, então, aproveitando que a gente tá mais em casa e que para ser mais flexível na questão dos estudos, para tentar não forçar a barra, eu acho que a gente tem alternativas para ir despertando a criança. Então, a folha sulfite, o criar livros, escrever receita, a compra do supermercado, lá a listinha do supermercado. Eu acho que livro também, né, Vivi? O estímulo da leitura, né? Muito. E as crianças vão já se identificando, de repente, com o letramento, né? Sim, isso é muito importante. Acho que livro nunca é demais, sabe? As crianças que já são alfabetizadas, é legal que elas sejam incentivadas a fazer a leitura. Pode até ser um momento em família, sabe? De combinar, agora quem vai ler esse livro vai ser fulana, porque ela já sabe ler. E daí em outros momentos, até quem não sabe ler, quantas vezes a gente não vê criança de 2 anos que pega livro e fica lendo o livro, né? Mas do jeito dela, às vezes nem sabe falar direito, mas ela tá lendo da forma dela. Então, olha que rico que é isso. Então, uma coisa que eu acho muito legal, eu não tenho aqui para mostrar, mas são livros que são sem texto. Então, eu vou depois te mandar uma listinha, isso, que só são figuras. Tem um que eu gosto muito, que se chama A Onda. É um livro muito bonito, muito lindo, as ilustrações são maravilhosas. Tá. E ele não tem muitas cores, assim, mas a história é da relação de uma menina com o mar. Então, toda essa sensação de medo, de vontade de chegar perto, mas de daí
ela vê a onda, ela fica com medo e daí ela se afasta. Isso é muito legal. Então, esses livros que não têm texto, eles ajudam muito a tanto as crianças pequenas com a oralidade. Então, elas vão ver aquele livro, elas vão ter que ler a ilustração, que isso já é um grande desafio. Poder ver o que está acontecendo na ilustração. Nossa, como que essa menina está se sentindo? Ela está com medo? Ela está gostando? Acho que isso é muito rico. E para as crianças que já são alfabetizadas, que já sabem ler e escrever, talvez pegar esses livros e fazer história, sabe? Ela criar a própria história. Então, assim, lançar a mão da criatividade, sabe? Para poder desenvolver ainda essa compreensão mesmo do mundo letrado. E tem um jogo muito legal, que foi uma amiga minha que trabalha com crianças mais velhas, de terceiro, quarto ano, ela que me indicou, mas é um jogo que eu acho que serve muito para qualquer faixa etária e que envolve todas as famílias. O nome do jogo é Imagine-me. Imagine-me? Isso. É um livro não, desculpa, é um jogo de cartas muito legal. E daí eu fui procurar na internet e por conta da quarentena, olha só que bacana, eles fizeram um arquivo em PDF que não tem que pagar nada e você baixa o jogo e pode imprimir em casa e quem não tem impressora aí teria que copiar. Mas então como que é esse jogo? Esse jogo para quem já é alfabetizado... Eu escrevi certo, será? Deixa eu ver, aqui não apareceu ainda para mim. Imagine, daí... Hífen ME? Isso. Então tá. Imagine, isso. E aí o que acontece? Nesse jogo, ele é composto por 3 bloquinhos de carta. Então, tem a carta que é a parte da cabeça, a parte do corpo e a parte dos pés. Então, eles são separados por cor. Então, cabeça é de uma cor, corpo é de outra cor e pés é de outra cor. Então, você pega, embaralha essas cartas, deixa em montinhos separados, e aí você tem que sortear. Então, uma carta do corpo, uma carta da cabeça e uma carta dos pés. E aí ele descreve como que você tem que fazer o desenho, ou como você tem que modelar. Então, isso ajuda a trabalhar com a compreensão de texto, até mesmo para as crianças que já sabem ler aquilo e tentar reproduzir. Então, até peguei aqui um exemplo que eu copiei lá que eles deixavam lá na internet. Então, por exemplo, ó, na parte da cabeça. Cabeça fina e alongada, com 6 olhos. Cada um na ponta de uma antena. Então, já vai imaginando como que tem que fazer esse desenho. E apesar disso, parece simpático. Então, essa é só a parte da cabeça. E o legal é fazer isso em família, eu acho legal. Muito legal, porque cada um vai pensando de um jeito, né? Exato, cada um vai desenhar do seu jeito. E daí, além de fazer o desenho, então fazer a pintura, a massinha de modelar, é legal que esse jogo você pode também pegar e depois criar alguma história em cima daquilo que você desenhou. Então, como que o meu personagem vai interagir com o seu? E o seu personagem tem nome? Vamos criar um nome para ele? O que eles podem fazer? Esse jogo é muito legal. Na internet, juro, eu até baixei aqui. Muito rapidinho. Então, dá para imprimir, lógico, eles não... Isso, tem o site deles. Imagine-me. Coloca Imagine-me jogo. Aí já vai aparecer. E aí, eles só não colocaram o jogo inteiro, na verdade. Eles deixaram ele pela metade para baixar em PDF. Então, eu já vi que tem até a versão número 2, que daí também trabalha com sentimentos. Então, além de descrever essas partes do corpo que você tem que ir imaginando e criando, eles também colocaram também os sentimentos. Então, se é feliz ou se é triste, então também é bem legal. Excelente, muito bom. É bem bacana. Muito boa a dica. Tem mais dicas que você selecionou ou não? Então, tenho de brincadeiras, assim, de atividades para fazer com as crianças. Acho que tem que ser tudo bem mais leve mesmo, sabe? De resgatar as nossas memórias de infância e poder brincar com eles. Então, uma que eu pensei muito também, e que eu lembro que eu gostava muito de brincar, e daí é para as crianças também que já estão alfabetizadas ou em processo de alfabetização, né, que elas já começam a relacionar o som das palavras, né, com a escrita, é o jogo do stop. Lógico que quem ainda está no processo de alfabetização é ainda difícil, mas é legal até de fazer em dupla, sabe? A mãe fica com o filho, o pai fica com o outro se tiver irmão, enfim, sabe? Acho isso muito legal. Stop é uma brincadeira que eu lembro que eu amava fazer quando eu era criança. Eu também, adorava, muito bom. Então a gente tem que ir relembrando essas brincadeiras mesmo, sabe? Contar histórias, mesmo sem livro.
Acho isso muito legal também, Uhum. para ir trabalhando oralidade. Isso também para qualquer faixa Uma coisa etária. que a gente fez aqui essa semana foi o Teatro de Sombras. Ah, muito E legal. foi muito legal. Daí a gente inventou, assim, a gente só conseguiu fazer animais, né? Mas aí a gente Tá. conseguiu criar uma história, assim, foi bem legal. Não tem a ver com a escrita, mas tem a ver também com a criatividade, né? Sim, e que a gente tem que usar e abusar da criatividade agora, na verdade, É, né? Lembrar de tudo que a gente fazia, e até mesmo brincadeiras mais corporais também, sabe? Acho que isso é muito importante. E lembrando, até pensando na rotina que a gente tinha, porque as crianças até muitas vezes tinham uma rotina muito mais atribulada do que alguns adultos que eu conheço, sim, e tinha uma sabe? vida Uma cheia na rotina semana. cheia, cheia. Então, voltando até naquilo que falaram aqui sobre o brincar livre, eu acho muito importante, sabe? Porque a criança ela não precisa o tempo todo de um adulto intervindo, É. sabe? Na Uhum. brincadeira. É bom deixar ela exercer a imaginação, esse ócio criativo que a gente chama, né? Eles não tinham tempo para brincar muitas vezes. É. E então acho Eles bom eram deixar também com a educação. condicionados nas brincadeiras mais de aulas, né? Programadas já pelos Sim, pais. Eu acho que agora é o momento também exatamente. disso. Eu acho que a criatividade é muito boa. Só complementando, Vivi, o que você está falando, Lógico. amanhã, às 16 horas, a gente vai ter uma live aqui vai ser da oficina Descarte. Ela propõe Tá. algumas atividades para fazer com coisas com sucata. Ah, Então, que demais. se vocês puderem também, quem está online aqui, quiser participar e puder participar, vai ser bem legal. Ela vai fazer duas atividades e eu acho que sabe, a gente vai mexer com arte, vai mexer, vai manipular coisas. Então, eu acho bem legal para depois fazer em casa. E aí fica a dica também como atividade. Não, e a gente tem tanta coisa que a gente vai acumulando, né? Que a gente usa e depois descarta para reciclar e tudo. As crianças, elas têm uma imaginação para criar coisas com esses objetos que a gente não consegue nem, na verdade, imaginar, porque a criança, elas imaginam tantas coisas É a e caixa tão de ricas, assim. papelão que vira um castelo, né? Sim, sim, tudo isso. É, Pô, aquele livro O Homem que Amava Caixas é exatamente isso, né? O quanto dá para criar com uma caixa de papelão. com uma Eles curtem caixa. muitas vezes esses materiais, que eles conseguem inventar tantas coisas, do que brinquedos que já são prontos e que não Eletrônicos. estimulam essa criatividade. É, E eles não incentivam isso, né? é. Então, É, isso eu acho muito legal. sim, eu fiz uma live também com a Natasha, que é uma psicóloga, e ela falou um pouquinho até das telas, assim, do uso de iPad, né? Que, assim, se você acaba usando com moderação, tem alguns aplicativos que eles podem ajudar, né, assim, a criança Sim, até nesse momento. Então, tem alguns aplicativos de joguinhos que eles falam até inglês. Então, a criança às vezes aprende a escrever e falar inglês. Então, acho que, assim, essa parte do eletrônico ela pode ser usada com moderação. Eu sei que agora é difícil, a gente está nesse momento que a gente não consegue flexibilizar tanto, mas vamos tentar, no momento que der, acho que colocar essas outras atividades que você indicou também em prática, né? e assim, e se ajustando e vendo o que serve para cada um, né? Para a dinâmica familiar. Acho legal ter esses momentos com a família mesmo. Então, por exemplo, quebra-cabeça. É um jogo, sabe, que envolve todo mundo, que todo mundo fica com um objetivo em comum, que é terminar o quebra-cabeça, pode ser com várias peças mesmo, Uhum. mas você não precisa terminar naquele dia. Pode ser uma coisa que dure semanas, sabe? É, Mas é tão gostoso depois de conseguir finalizar e todo mundo ver, nossa, olha, a gente conseguiu, que foi uma coisa em conjunto. Isso eu acho muito legal. Que mais? Até para as crianças, pensando assim, crianças que estão na educação infantil, que ainda estão aprendendo a reconhecer números, é, a reconhecer letras, também é muito legal fazer bingo, porque você pode montar a cartela em casa mesmo. Então, bingo de letras, bingo de números. Isso eu acho muito e bacana, dá porque. até para soletrar, dá até para sortear pela internet, sabia? Ah, eu não sabia disso. Tem um Tá vendo? site, eu não sei falar agora, quem quiser, depois eu mando, mas tem um site que você consegue soletrar, você consegue sortear ou letra ou número. E aí você pode. É legal, né? Então, Porque ele é eletrônico, assim não precisa só escrever todas as.
os números, Sim, né? daí já tem. Você consegue até fazer, acho que deve ter até então cartela pela internet que você só vai lá e imprime também, né? Não é Deve para ter. ser Mas é um. fácil fazer em casa também, né? Então, por isso, porque não é todo mundo que tem impressora, né? Então, por isso que eu tô falando, que são coisas simples que dá para fazer. Outro jogo muito legal também, que os meus alunos de 5 anos amavam, dá para fazer melhor com os de 5 para em diante, que é o jogo da batalha. Só precisa de um baralho. Então, baralho geralmente é uma coisa que as famílias têm bastante em casa, né? Uhum. Então, você pega o baralho e só separa do número 1 até o 10, né? Você tira a valete, dama, rei. E aí o que acontece? Daí você pode jogar em dupla. Então, cada um fica com um montinho de cartas, e aí todo mundo daí tem que virar ao mesmo tempo. Aí quem tem o número maior é o que ganha. Então, ele pega essas duas cartas e deixa no cantinho. Então, daí continua assim o jogo. Quem tem a carta maior sempre pega as cartas que foram jogadas. Então, quando terminar tudo, né? Quando tiver 100 cartas na mão, aí vê quem que tem o maior montinho, aí essa criança é que ganha. É um jogo que eles gostam muito. Então, o que que acontece? Esse jogo ajuda a identificar e reconhecer, a nomear os algarismos, né, numéricos, e também ajuda a criança a identificar qual é o número é maior, qual que é menor. Então, é um desafio muito grande, principalmente para as crianças que têm 5 anos. Mas é um jogo tão gostoso, eles amam, eles pedem assim muito para jogar esses jogos. Que Então, é legal. muito legal. Tem o Uno Muito, muito também, né? legal. Eu não sei se todas as famílias têm, mas o Uno é um jogo Uno, antigo, né? É um jogo antigo que eu as ia falar crianças dele. gostam bastante. Muito, porque daí também tem que criar estratégias, você tem que ver quais são as cartas que você tem, como que você vai fazer para ganhar, qual que você tem que usar em determinado momento. Então, trabalha tantas coisas, né? Então, e é de um jeito prazeroso. Então, isso que é gostoso. É isso que a gente precisa fazer dessa quarentena, sabe? Criar memórias afetivas Sim, que as muito crianças bom. vão levar pro resto da vida, assim, É, sabe? Uma coisa até legal que eu vi você falando aqui numa das lives que você falou, que você tem feito com os seus filhos, de fazer o que que eles estão levando, né? O é, que que para eles está sendo significado, o que o está que que a fazendo significado quarentena te na proporcionou quarentena? de bom, Isso, exatamente. né? Isso eu acho muito legal. Acho até para os adultos fazerem. Acho que é um exercício muito importante. Eu tô fazendo, eu tenho uma listinha bem grande aqui já, sabia? Coisas que às vezes eu não tava dando tanto valor ou que eu consegui resgatar, sabe? Mas isso do que a quarentena proporciona de bom é muito legal da gente fazer um caderninho. Eu tô no meu quarto, quer ver? Ai, eu não consigo abrir a gaveta aqui que tá emperrada aqui. Mas ela tem um Tudo bem. caderninho aqui na minha cabeceira. E aí, toda noite, antes de dormir, eu anoto para ver se tem alguma coisa de diferente, né? Para as crianças, eu faço para o Miguel, né? Porque a Maite é pequena, mas Sim, mas o Miguel já consegue. já consegue. É muito legal, gente. Indico, né? Porque a criança também exerce a escrita. Sim, exato. Então tem que ser com coisas significativas, porque ela vai estar aprendendo, né? Ela vai estar praticando a escrita, mas é de um jeito diferente, sabe? Não exatamente só com uma tarefa escolar. Então, acho que isso que é bacana da gente pensar bastante. O que eu separei aqui também para mostrar rapidinho de sugestão de livro, que não necessariamente vai trabalhar com escrita ou algo assim do tipo, mas que ajuda também, acho que nessas conversas familiares, que são livros que são dentro de um contexto de casa e que aborda muito essas relações familiares, que a gente está tão imerso agora no momento, né? Então, um dos livros Verdade. que eu queria indicar é esse daqui, que eu gosto muito, Como que ele tanto, chama? tanto, 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 tanto. tanto. Ai, que legal. Vamos lá. Esse livro é lindo. Ele se passa dentro de uma casa e é esse bebezinho aqui que vai ter a festa surpresa do pai, e só que as pessoas vão chegando. Então, qual é a relação que ele tem com cada familiar? Porque eu sei que isso está pegando muito, porque a gente, por exemplo, as crianças não estão vendo os avós, né? A maioria delas. Uhum. Então, eu sei que eles estão sentindo isso porque a gente está sentindo isso. Então, eu acho que é legal abordar esses assuntos familiares e também que eles ajudam a estimular conversa, sabe? Então, o que que você vai querer fazer depois da quarentena? Quem que você quer ver? Quem da nossa família que você quer encontrar? Acho Ai, que legal abordar esses lindo. assuntos com as crianças, sabe? Acho Uhum. muito importante, porque ajuda eles também a pensarem nos sentimentos deles, né? O que que Uhum. eles Ó, tem um estão monte de sentindo, o que gente eles querem. falando aqui que achou que esse livro é incrível.
É incrível. É, Ah, é incrível. Eu sou apaixonada por ele. que Esse é um legal, que vale né, muito a Lê? pena ter em casa. Muito Esse é bom. muito bom. Ai, que ótimo. E outra coisa que eu queria falar, até que a gente estava falando um pouquinho de arte, né? Que é, a gente também tem que usar e abusar da internet, já que a gente pode agora, né? Que a gente tem isso, que antigamente não tinha, né? Uhum. Então, acho que a gente realmente tem que procurar conteúdos que sejam bons, assim, que nos ajudem a, como que eu posso dizer? Evoluir e pensar de uma forma diferente. Então, pensando em arte, eu tenho uma página. Em arte, eu tenho uma página com muitas dicas de atividades para fazer com as crianças, mas o legal é que ela sempre aborda algum artista específico. Ai, Então, ela coloca obras desse artista e aí ela dá sugestão do que você pode fazer com as crianças em casa. E é muito bacana, são atividades que até adultos gostam muito de fazer, sabe? que Então, acho que é legal. muito bacana. É uma página que vale a pena seguir, Como assim. chama, Vivi, mais É underline mais arte? arte. É É junto? mais, acho que é ponto arte, Ponto mais arte ponto arte, se eu não me engano. com E no final? Com E no final. Tá. É muito legal. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, assim, porque vai estimulando realmente também a criatividade, sabe? Uhum. Mas de um jeito diferente com conteúdo, não só arte por fazer, mas pensando, nossa, olha, tem um artista que faz algo assim, e pensar nas cores. Acho que ela vai incentivando o olhar sensível, assim, em relação a esse assunto, sabe? Eu Sim, acho isso muito muito bom. legal. A Ellen Acho tá muito legal. perguntando se é no YouTube. Não, é no Instagram, Ellen. Eu coloquei aqui, ó, tá como Fepoli, aqui eu pus @mais arte. Tem também o Instagram o Brincando Juntos, da Vera, né? A Oh, Vera vai fazer uma live na sexta-feira também, ensinando algumas coisinhas legais, também atividades para fazer em casa, que vai ser um sucesso, né? não, inclusive ela dá dicas de atividades para fazer com os bebês, né? Que eu acho É, muito legal. Que muitas vezes a gente acha que bebezinho assim não tem muito o que fazer, mas nossa, ela dá cada ideia que, sim. nossa, é muito, muito legal, vale muito Muito a pena também. legal. Então a live da Vera é segunda. Ah, tá. A Mariana corrigiu aqui o Instagram aqui do Mais Arte. E o da Vera eu vou colocar aqui também. Aí acho que é brincando juntos, né? Mas eu não sei Eu se, acho que é eu não tudo sei se é. junto. Eu não vou colocar aqui porque eu não tenho certeza, mas a Vera, quem acompanhar aqui pelos stories vai ver que tem a divulgação já da live da Vera aqui para assistir na sexta-feira. Vivi, eu quero te agradecer muito Ah, imagina. pelos compartilhar os seus ensinamentos. A Vivi está com um fã-clube enorme aqui, gente. Fã-clube da Vivi! Porque a Vivi é muito querida. Então, muito obrigada. Eu criei um canal no YouTube do Curtindo com Crianças, então quem quiser se inscrever, todas as lives que a gente está fazendo, eu estou postando lá. Então, se vocês quiserem rever ou indicar para alguém, a live da Vivi também vai estar lá no YouTube. Tá bom, gente? Ó, já todo mundo Quero falando que sua avô é agradecer. maravilhoso. A Ellen, todas maravilhosas. Gente, obrigada, viu? Obrigada, Vivi. Ah, obrigada a você pelo convite, fiquei super feliz. Espero ter ajudado de alguma forma. E se alguém quiser mais dicas de atividades, pode falar com a Fê, que daí depois eu mando uma listinha para ela também, de algumas atividades que eu pus aqui que não deu tempo de falar de tudo. Mas tem outros livros também, então quem quiser dica é só pedir que eu vou ficar super feliz em ajudar. Ai, tá bom. Obrigadão, Tá Vivi. bom? Tchau, gente. Imagina. Obrigada. Tchau. Tchau.